No Saber Direito desta semana, o professor Rogério do Nascimento Carvalho apresenta um curso inédito sobre direito do mar. Ele aborda os aspectos gerais e a geopolítica, as leis que delimitam regiões polares, como Antártida e Ártico, estreitos internacionais e canais de navegação, e ainda fala sobre o Atlântico Sul e a integração regional. Você não pode perder. Olá a todos e todas, estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça e nessa semana vamos tratar de direito internacional. Dentro da área de direito internacional, nós vamos tratar da área de direito do mar. Meu nome é Rogério Nascimento Carvalho, sou advogado, professor universitário, mestre em estratégia marítima pela Escola de Guerra Naval e doutorando pelo Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Neste primeiro programa, nós vamos tratar dos aspectos gerais do direito do mar. E por que é muito importante estudarmos o direito do mar? Para quem não sabe, o mar sempre foi cantado em versos e poesias por diversos poetas e escritores do mundo inteiro. E sua importância se revela cada vez crescente dentro da história mundial. O mar atualmente responde por mais de 90% do comércio marítimo mundial. E também tem os seus problemas, como por exemplo a pirataria, que é veiculada nos meios de comunicação. Mas é importante saber que com o avanço da tecnologia causada nos últimos séculos, precisou-se ter uma normativa sobre o uso do mar, não só para a questão de pirataria, não só para a questão de transporte de pessoas, não só para o transporte de comércio marítimo, mas principalmente pelas riquezas que o mar tem. A sua importância estratégica é muito importante para os destinos do mundo, principalmente no século XXI, onde percebemos a luta das nações pelo acesso e das riquezas e de toda a sua forma de preconizar novos horizontes de exploração. Todavia, temos que ter, entretanto, a mente para a conscientização ambiental. E é nesse choque que nós vamos tentar trazer no curso, pelas próximas aulas durante a semana. Para isso, vamos tratar primeiro de quais os aspectos mais importantes que vão levar à conscientização para termos o estudo de direito do mar. Evidentemente que este mar, que é tão propagadamente falado por países, nações e líderes mundiais e tão em voga nos últimos tempos, sempre assistimos nos meios de comunicação às questões pesqueiras, às questões de falta de conteúdo ou ausência de cuidado para o mar. Neste ponto, eu recomendo a todos vocês que estão aí nos assistindo a obra do professor Paulo Boba Carcela, né? Aqui, o Direito Internacional dos Espaços, da editora Atlas, que é muito importante. Um dos espaços que ele vai tratar, trata dos espaços marítimos, e que nós vamos tratar aqui de maneira breve, simples e resumida para que todos possam entender. Tratar da soberania do Estado é muito importante, porque nós sempre tivemos a noção, a ideia de soberania territorial. E dessa forma, temos que preconizar que é importante também termos o avanço para as questões que envolvam o mar. Evidentemente que no século XIX, no século XX, com o grande desenvolvimento do comércio marítimo, não podemos esquecer que o mar sempre foi objeto de desejo e anseio do homem. Se voltarmos aos primórdios do descobrimento do Brasil, nós vamos perceber que ele foi feito através das grandes navegações dos séculos XV e XVI. Naquela época, a questão mais primordial de Portugal e da Espanha era apenas a extração das riquezas territoriais, notadamente ouro e prata, e do seu transporte. Não havia tecnologia suficiente para o desenvolvimento e para a exploração dos recursos marinhos. Com o tempo passando, outras nações também vão tentar desenvolver técnicas para retirar esses fundos marítimos e deles transformar em metais, valores para poder comerciar. Entretanto, para não haver muitos conflitos entre as nações, começa a partir do século XX e também do XIX,
um grande entendimento que vai desde a Sociedade das Nações, como também pela Organização das Nações Unidas, visando a normativas de como proceder para retirar, explorar e limitar juridicamente a situação do mar. De toda forma, todas essas relações, elas importam diretamente ao direito, porque vai dar a amplitude da atuação do Estado. No caso brasileiro, muito importante isso, porque mais de 80% das nossas riquezas, seja petróleo e seja gás, estão no nosso litoral. Então é importante preservar e importante delimitar quais são as áreas de exploração marítimas que vão ser dadas pela Convenção das Nações Unidas, notadamente a Convenção de 1982 em Montego Bay. De toda forma, essa Convenção de Montego Bay de 1982, a Convenção das Nações Unidas, conhecida como a convenção que vai dar o pontapé inicial para o direito do mar, vai separar a primeira grande área em 3 grandes vertentes que nós podemos entender como os limites de atuação e presença do Estado dentro da área marítima. A primeira delas se refere ao mar territorial. Mar territorial que vai ser baseado em 12 milhas náuticas, prestem bem atenção, 12 milhas náuticas e não quilômetros, né, que são medidas diferentes. Temos a medida de quilômetro para o território interno e milhas náuticas quando nós falamos de mar, quando nós falamos de águas, é a medida correta, aonde o Estado vai ter a sua presença mais profunda e mais marcante dentro de sua jurisdição. É a extensão da soberania do território dentro do mar. Então, as 12 primeiras milhas náuticas que vão da linha do litoral em relação ao alto mar, adentrando o alto mar, o Estado tem todo o poder de polícia, todo o poder sanitário, todo o poder de polícia, de fiscalização. Evidentemente que, por exemplo, no caso do Brasil, se houver algum barco estrangeiro de turismo, esse barco não pode nem ter, por exemplo, cassino aberto. Se o cassino é proibido no Brasil, também será proibido nas águas nacionais do mar territorial brasileiro. Em seguinte, as 12 próximas milhas náuticas, a contar do término das 12 primeiras, são conhecidos como a nossa zona contígua. Zona contígua, ela já tem uma diferença em relação ao mar territorial. A atuação do Estado, ele vai ser menor, mas mesmo assim ainda tem o poder sanitário, poder de fiscalização e o poder de aduana. Evidentemente para ter combate, por exemplo, ao ilícito e à pirataria. Então, recapitulando, no primeiro mar territorial, há um poder total e jurídico e soberano do Estado. Já nessa segunda linha, que é a zona contígua, ela é uma zona de transição, né, que vai ser entre o mar territorial e depois ao restante da ZE. A ZE, por sua vez, é a conhecida Zona Econômica Exclusiva, onde o Estado pode ter os seus bens, recursos vivos e não vivos, é a exploração dos recursos do mar. É nesta área de 200 milhas náuticas, agora não mais 12, então, para não esquecer, 12 milhas de mar territorial, 12 milhas náuticas de zona contígua e 200 milhas da zona econômica exclusiva, que contam as 12 do mar territorial e as 12 da zona contígua. Nesta área, o Estado ele pode ter a sua capacidade de exploração dos recursos. E é exatamente nessa área que nós encontraremos a maioria das áreas onde estão hoje o pré-sal e o gás brasileiro, que é explorado em águas profundas. Que, aliás, o Brasil detém um know-how de sua tecnologia de exploração em águas profundas, o que muito nos orgulha, porque isso vai garantir a soberania energética nacional. Evidentemente que há ainda muito trabalho e tecnologia. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber quando fazemos a correlação entre estas zonas e a exploração é que é necessário
e Ministério um desenvolvimento de tecnologia e de soberania nacional, porque envolve recursos de grande importância para o desenvolvimento do país. Entretanto, estas medidas que foram preconizadas lá em 1982 na Convenção de Montego Bay, na Jamaica, são limites objetivos, mas evidentemente que você tem uma geomorfologia que vai adentrar uma outra questão que se refere à plataforma continental. E os debates sobre a extensão ou não da plataforma continental, os países vão lutar para ampliar o seu domínio sobre a exploração de recursos do mar. A ONU vai entender isso e, com os apelos, vai permitir que, em algumas situações, se houver conexão da área do fundo do mar com a área que está dentro da zona econômica exclusiva ou dentro da plataforma continental, que tal plataforma possa ser estendida das 200 milhas náuticas para as 350 milhas náuticas, o que é muito importante, tendo em vista que os limites objetivos da Convenção, em algumas situações, não abarcavam situações pontuais em alguns setores do globo, na qual você tinha o fundo do mar que não pode ser dividido, uma vez que você tem os fundos marítimos, os fundos marinhos, que pertencem a duas ou mais regiões. Entretanto, essa ampliação, evidentemente, depende de estudos, tanto a nível nacional, como também passa uma comissão da ONU sobre os limites e ampliação da plataforma continental. O que se é verificado nesse ínterim? É verificado se a porção de riquezas que está dentro daquela área pertence ao mesmo bloco. E se pertence ao mesmo bloco, que possa ser incorporada à plataforma continental. Pois seria um pouco complexo você apenas ter a exploração de uma determinada área, sendo que essa área ela é contígua. Portanto, quando nós temos a questão da plataforma continental, dessa ampliação da plataforma continental, qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é deixar inteiro aquela área para que possa ser explorada e dentro dessa área que possa ser explorada, que o Estado possa fazer com a sua soberania. Evidentemente que isso também pode causar uma corrida às nações para tentar a ampliação da sua plataforma continental, tendo em vista a escassez de riquezas minerais. Portanto, toda vez que nós pensamos numa plataforma continental, há o primeiro ínterim de pensar sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto político e sobre o aspecto jurídico. No caso do Brasil, a possibilidade dessa ampliação da plataforma continental não vai assegurar apenas petróleo e gás, mas também nódulos polimetálicos que vão servir exatamente para o desenvolvimento de nanotecnologia e de tecnologia de alta performance. E no mundo competitivo e globalizado que nós nos encontramos atualmente, o acesso a essas riquezas é importante para a consecução de uma economia vigorante e de uma economia que possa dar resposta aos desafios atuais do momento, principalmente de crise. Portanto, aquele mar que outrora era pensado em versos de poetas e de romancistas, hoje ganha novos contornos. Contornos estes que podem configurar disputas. E nós tivemos muitas disputas por espaços marítimos. Apesar do mar ocupar 3/4 da terra, este é um espaço que está em constante ebulição, não só dos países, como também de outras nações que enxergam o potencial para poder explorar não só as suas riquezas do fundo do mar, mas também como as riquezas de modo pesqueiro. Entretanto, para poder fazer todo esse controle, se faz necessário também aplicar o poder de polícia e ter um controle de vigilância, de monitoramento, o que evidentemente é caro para as nações. Todo esse trabalho, essa ampliação dessa soberania, tem que trazer à porta e à baila países preparados para
poderem explorar e tomar conta daquilo que lhe é de direito. Se os limites e os óbices são os problemas de como fazer uma boa interação entre aquilo que eu posso ter e como que eu posso cuidar, é o grande desafio deste século XXI. Esse desafio que nos é imposto e que ainda precisa, que está em ebulição e que está numa constante crescente, diz respeito a como temos que lidar com os problemas não só da exploração, mas também com os problemas, por exemplo, de pirataria, de invasão de território, de situações na qual não podemos deixar de perder a oportunidade de poder fazer a exploração com os ditames de respeito ao meio ambiente. Apenas explorar não responde às questões atuais. Temos que explorar com grande responsabilidade, para que não tenhamos nas próximas gerações, nas futuras gerações, problemas como, por exemplo, o aquecimento global. Então, essa corrida que muitas nações fazem para a exploração também depende de algo que é muito importante para todos nós, que é a conscientização ambiental. Muito importante notar que a conscientização ambiental, ela vem no seguinte aspecto, no aspecto de que temos que protagonizar um novo período para a vivência, a presença humana no planeta Terra. É importante entender que o mar é uma fonte inesgotável de recursos. E esses recursos, eles precisam ser retirados à medida das necessidades da população. Mas quais seriam essas necessidades? As necessidades do dia a dia, as necessidades na conversão dos nossos desejos, dos nossos anseios, e até qual o limite dessa potencialidade humana? São perguntas que ainda são de difícil resposta, mas o direito ele tenta trazer uma direção correta para isso. Essa direção ela precisa estar também normatizada dentro do anseio e do âmago do povo para o qual vai ser explorado e ter a sua consecução da forma mais correta de ter o uso do bem, que é limitado. Os bens que vêm do mar, como nós já sabemos, basicamente petróleo e gás e os nodos polimetálicos, desenvolvimento de tecnologia, são recursos finitos. E como todo recurso finito, ele precisa de atenção e de cuidado para que nós possamos fazer a sua extração sem a autodestruição de espécies, porque tudo isso que está no mar tem um equilíbrio ecológico. E esse equilíbrio, ele precisa ser mantido. Portanto, conciliar interesses do Estado, interesses econômicos, interesses jurídicos e preservação ambiental nem sempre é possível dentro da mesma moeda. Para tanto, essas convenções das Nações Unidas, principalmente de Montego Bay, precisa e impõe essa delimitação para que a sede e o anseio das principais potências, dos principais países, possam ter freio. Apesar que depois desses limites que eu acabei de explicar, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, nós estamos diante do alto mar, onde é patrimônio da humanidade, onde todos podem ter a sua exploração. Entretanto, temos de ter a consciência de que a exploração, ela, primeiro, tem limites. O segundo, é necessário fazer de forma não predatória. Terceiro, respeitar o equilíbrio ambiental. E quarto, manter as futuras gerações, ou melhor, manter para as futuras gerações os bens disponíveis para que possam desenvolver também as atividades econômicas no futuro próximo. Entretanto, acabar com todos os recursos de uma vez só pode levar o planeta em perigo. E nós percebemos nos meios de comunicação atuais a questão do aquecimento global, a questão de mudanças climáticas, a questão que está faltando alimentos e que vai ter influência nos próximos anos, e isso também
é fruto de uma exploração marítima sem viés de preservação e de conotação ambiental. Então, para termos a questão de preservação e de exploração, estes dois elementos precisam andar em sintonia. Mas, além desses dois elementos estarem em sintonia, também é necessário que toda a população global entenda que os recursos são finitos e a utilização dos bens precisa ter uma nova consciência de uso, recurso, porque, além de finito, é também prejudicial para o andar da humanidade. Historicamente, o mar, ele sempre foi uma série de importante para o homem, para o desenvolvimento das navegações, para o desenvolvimento de atração entre povos, de comunicação entre povos, entre regiões. Não podemos nos esquecer que o planeta Terra adveio da Pangeia, onde todos os continentes eram unidos. Esses continentes que eles foram se separando por movimento natural e não do homem, é que causam toda essa distância em que o mar não precisa nos separar, o mar nos aproxima. Evidentemente que quando há essa aproximação, você precisa de uma cooperação entre os países, não no sentido de apenas limitar o acesso às riquezas para uma ou duas nações, mas para diminuir, principalmente, a distância entre países ricos e países mais pobres, entre pessoas que passam necessidades, mas que têm riquezas no mar. Por isso é importante uma consciência global, né? O mar não tem fronteira. O mar, o território do mar tem que ser de todos, para todos e por todos. Evidentemente que todas essas áreas que nós falamos aqui, elas estão abaixo de uma soberania estatal para a sua exploração. Mas a sua conservação, ela é papel de cada um de nós, é um papel de cidadania. E esse papel de cidadania não depende apenas de um Estado ou de um país. Ela é para todos, ela é de todos e todos nós somos partícipes dentro deste processo. Então, olhar o mar com uma outra perspectiva, com uma perspectiva de preservação, com uma perspectiva de integração entre os povos, é a maneira mais eficaz para fazer valer direito as questões que estão lá preconizadas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Não só de Montego Bay de 1982, mas também muitas outras que advêm, que já existem, e outras que vão vir futuramente. Isso para causar não só uma boa impressão para a comunidade internacional, como também para preservar a vida da espécie humana, como também toda uma vida marinha e como todo um equilíbrio ecológico no ecossistema. É muito importante que, quando nós vamos pensar em direito do mar, quando nós vamos pensar em exploração, pensarmos na preservação do ecossistema, nas espécies frágeis, nas barreiras de corais, nos cardumes de pescados, nas vidas micromarinhas que podem ser afetadas com essa exploração demasiada do ser humano. Entretanto, para termos o respeito maior e para termos a consecução de um papel mais preponderante na sociedade, cabe não só aos governos, mas também a organizações não governamentais, um papel fundamental de trazer à baila a proteção do sistema marítimo. Muito importante também, quando tratamos de direito do mar, entendemos a questão das pesquisas científicas e também que ela acontece dentro dessas áreas e no alto mar. As pesquisas científicas também são importantes para trazer à baila as novidades e as outras perspectivas que o mar pode nos apresentar. Como já é disso, o mar é de uma potência não só estratégica, mas econômica de maneira infinita. Ninguém sabe quantificar as riquezas que estão nos nossos fundos marinhos, nos nossos mares, nos nossos oceanos e nos nossos rios internos. Evidentemente que para isso é muito importante que preservamos a questão marítima para que também no futuro possa ser possível o desenvolvimento das pesquisas e da descoberta
de novos minerais ou de novas opções que possam trazer também soberania e valores econômicos para as nações. Portanto, apenas destruir a questão marítima agora, com uma exploração predatória, pode causar prejuízos no futuro. Esse futuro que é tão visualizado, tão planejado como de prosperidade, ele precisa ser compartilhado e repartido não só com as nações, mas também para com os povos. Porque se a riqueza é infinita, não poderia justificar pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, e com um mar tão rico, e tão vivo e tão importante para todos nós. Evidentemente também que a questão marítima também ela é ponto fulcral de embate entre as nações. Muitas nações já brigaram por acesso ao mar. E algumas outras, historicamente, elas querem reservar o direito para si em detrimento de outras nações. Se nós visualizássemos, por exemplo, o caso da Inglaterra, que com a seu colar de ilhas, que vem desde o Atlântico Norte, Atlântico Sul, Oceano Índico, chegando até o Extremo Oriente, apenas com suas bases navais e com suas bases militares, preconiza o controle do acesso ao mar, negando o acesso ao mar a outras nações. Essa maneira privativa de entender o mar não é benéfica para a humanidade, porque ela desloca não só as competências, como também desloca as soberanias. Então, os países que poderiam se integrar, não só produzir melhor comércio, vai estar vítima de outras nações que negam o acesso ao mar. E, evidentemente, negando o acesso ao mar, você também está negando acesso às riquezas provenientes do mar ou deslocando o comércio. Evidentemente que esse é o fator que trabalha contra os auspícios de uma comunidade global. Comunidade global essa que precisa preconizar valores e incentivar não só a pesquisa científica, mas incentivar o melhor recurso para a consecução humana, para a exploração econômica e para a questão jurídica de como temos que avançar, mas avançar com harmonia. E essas questões postas, evidentemente, também dependem de incentivos e investimento dos poderes estatais. Então, quando o Estado ele não tem aquela capacidade de poder proteger o seu litoral, ele fica vítima da intervenção de terceiros países. Essa é uma questão muito importante que é visualizada pelas nações e que é objeto de grandes disputas em tribunais internacionais e em organizações internacionais. Percebemos que o mar, cada vez ele vem sendo cada mais procurado, mais ativado e, evidentemente, também com maiores problemas na seara internacional. Quanto vai ganhando espaço a questão do potencial econômico, do potencial geoestratégico do mundo, nós também temos maiores disputas e deflagrações de conflitos que podem levar até o conflito de civis no mundo. As questões que envolvem o direito do mar, elas vão começar a ganhar cada vez mais importância desde o final da Segunda Guerra Mundial, pelo fato do comércio marítimo. Como eu disse no início da aula, mais de 95% do comércio global é feito pelo mar. E não só pelos oceanos, mas também pelos estreitos, pelos canais artificiais, que vão protagonizar maiores transportes em menores prazos. E, evidentemente, que esses deslocamentos marítimos também podem causar prejuízos aos países ribeirinhos, aos países costeiros, mundo afora, principalmente na América Latina e na África, onde o comércio apenas é o elo de passagem, não é elo nem de destino e nem a de saída. Portanto, temos que tomar cuidado com o avanço do comércio e protagonizar uma preservação ambiental, para que não possamos ser vítima apenas da exploração de outros países. Por isso, o respeito e a atenção para as delimitações do mar territorial, da zona contígua
e da zona econômica exclusiva se faz importante e é necessário manter a soberania estratégica do país. Um país forte, ele precisa defender os seus valores. E defender os seus valores também está em monitoramento, vigilância e sistemas capazes de prevenir a atuação de quem não tem o mesmo respeito para com os ditames do direito do mar. Entretanto, não podemos apenas afirmar que países fazem isso. Nós temos também problemas relacionados à pirataria. Pirataria que historicamente sempre envolveu o permear da literatura, o permear da história. Sempre foi muito conciso a questão da pirataria. E para você ter um respeito maior e afastar a pirataria, nada mais se faz necessário que você tenha um bom sistema de controle e de vigilância. E para que você tenha isso, você precisa despender de seu orçamento, dos orçamentos nacionais dos países, verba para protagonizar a tecnologia. Então, um exercício fácil que possamos aprender sobre o direito do mar é que para eu ter acesso à riqueza, eu primeiro preciso proteger a riqueza. E para proteger a riqueza, eu preciso monitorar a área. E a área marítima, como todos sabemos, ela é ampla, ela é grande e nem sempre é de fácil compreensão. Então, há necessário que a população global e também as populações nacionais se conscientizem da importância de entender o mar, de entender os recursos marítimos e de entender a forma de proteção que esses recursos eles apenas estão reservando a não só a soberania, como estratégia nacional dos países e das nações em detrimento de novos conchavos, novas alianças e também para conseguir às futuras gerações o acesso privilegiado a riquezas, a tentativa de poder garantir suficientes recursos econômicos e o desenvolvimento seguro de tecnologia. Para tanto, evidentemente que um dos debates que se impõe sobre o direito do mar é como afastar eventuais circunstâncias que possam prejudicar a própria forma de exploração dos recursos marítimos. Como já sabemos, há potências com muito mais poder marítimo, com frotas, que saem de outro lado do mundo para vir retirar, por exemplo, os cardumes e afetar a vida das tradicionais cardumes pesqueiros. Portanto, uma consciência global precisa se impor diante da afeição dos países em ter cada vez mais o rumo exploratório e predatório global. A construção de ilhas artificiais, como também a passagem de cabos submarinos de comunicação, é importante para termos acesso à tecnologia. Mas temos que prever que não só a tecnologia é importante, mas a preservação ambiental. E nos questionarmos até que ponto possamos avançar sem nos prejudicar não só a presente geração, como também as futuras gerações. Tecnologia exige pesquisa, tecnologia exige competências, tecnologia exige preservação. Tudo isso precisa ser levado em consideração quando falamos de direito do mar. Isso tudo é importante para que possamos nos antever a catástrofes marítimas, como, por exemplo, derramamento de oleodutos que possam poluir praias, possam poluir rios, possam poluir oceanos, e que é muito comum em áreas, por exemplo, como tivemos no litoral brasileiro, no Golfo do México, no Mar Mediterrâneo e em diversos pontos do mundo. Quando você tem um desastre marítimo dessa monta, você apenas não está prejudicando somente aquele momento. Você está depositando tudo aquilo nos fundos marinhos e que você pode alterar o ciclo reprodutivo dos cardumes, você pode atingir os mais microsistemas sensíveis, você pode ter toda uma consequência que pode levar muitos séculos para poder se recuperar, ou até não recuperar mais. Portanto, esta questão de você ter uma consciência na preservação e na exploração é, de fato, muito importante
para você poder respeitar os limites que foram impostos lá em 1982 na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que também ela vem reiteradamente na Convenção das Nações Unidas da Rio 92, também em Estocolmo em 72, na Rio +10, que foi na África do Sul, e que é o debate que está posto, por exemplo, também no Protocolo de Quioto ou no Acordo de Paris, que está de difícil implementação. Qual que é o grande problema que está por detrás disso? A grande questão está na sede de países e empresas que querem cada vez mais explorar para trazer cada vez mais lucros imediatos em detrimento de uma vida prolongada e sólida da comunidade internacional. Dessa forma, nós temos um grande problema. Qual que é o grande problema? Como conciliar exploração econômica, recursos marítimos e a preservação ambiental? Este ponto é muito importante porque as tecnologias, conforme elas vão se desenvolvendo, vão abrindo fronteiras. A primeira fronteira, se nós lembrarmos lá da história, que era a fronteira terrestre, né? O mundo há 2000 anos era apenas a Europa, o Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia. Este mundo vai ganhar maiores conexões a partir do mar, a partir das grandes navegações do século XV e XVI, que você vai descobrir a América, ou melhor, vai encontrar a América, vai contornar a África e também depois a Oceania e os dois polos, o Ártico e o Antártico. Todos esses estão permeados pelo mar. Evidentemente que depois que você vai exaurir toda a questão terrestre, você vai procurar outros meios de exploração. E o mar é uma delas. E mais recentemente também temos a exploração aérea, a exploração do extraespaço, né? Que é toda essa conjectura, ela impõe ao homem a questão de como explorar, como fazer, por que fazer. Então, quando nós estamos aqui no Direito do Mar, o importante é você ter a consciência da exploração e no uso do recurso de maneira inteligente. Este uso, que muitas vezes o direito não consegue dar resposta, se dá porque as relações sociais elas costumam ser mais rápidas que as normativas. Então, quando você tem ausência de normativas ou uma impossibilidade ou restrição de punição, é necessário que a população se levante, as organizações não governamentais possam auxiliar na resposta da contenda que insere exatamente na preservação e também do futuro da espécie humana. Não podemos ficar reféns apenas de empresas e países com poder e explorar em detrimento de uma população que precisa de maiores recursos. Como já é percebido, muitas vezes as populações mais atingidas, elas têm os efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos são o não uso da pesca, o não uso do recurso marítimo. E os efeitos indiretos é que pode haver que as novas gerações, na questão da recuperação ambiental, ainda possam ter resquícios dos acidentes causados no mar. Então, esses dois pontos, eles têm uma importância profunda para o direito. Como é que vai haver o ressarcimento de uma área? É muito comum na área de direito civil, na área de direito privado, esse ressarcimento ser feito pela base monetária. Mas e numa base em que você tem, que envolve futuras gerações e que você tem diante de uma riqueza inestimável? Qual seria o ponto de partida de uma indenização? Quanto seria essa indenização? Seria possível fazer indenização? Nem sempre indenização é possível. Por isso, preservar recursos marítimos, uso do mar e o uso consciente dos recursos que nos são disponíveis é a maneira melhor que possamos também responder a estas questões de países e nações que estão cada vez mais protagonizando a exploração dos recursos marítimos. Dessa forma, possamos ter, quem sabe um dia, uma conscientização global e essa conscientização global possa vir acompanhada de uma melhor forma de
gerenciar os recursos marítimos, de gerenciar a segurança marítima, de gerenciar a paz social, que é o que nós todos do mundo queremos, a paz entre as nações, que é o mais importante. Explorar com responsabilidade, sem conflitos e sem os ditames predatórios para a destruição de recursos que possam também afetar a vida do homem. Por isso, a pesquisa científica, tanto nas áreas do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e do alto mar, precisa obedecer a preceitos que muitas vezes vão ao encontro dos interesses das nações, o interesse de empresas multinacionais, o interesse daqueles que dominam o papel hoje na sociedade globalizada. Por isso, temos que ter a exata noção de como podemos atuar e influir dentro do panorama mundial. Este panorama que está cada vez mais constrito e mais polarizado. Temos que entender que os recursos pertencem a todos, não só de um ou de outro, e que sua preservação, ela não só infere na minha vida pessoal, mas também na vida de cada um dos senhores e das senhoras que hoje nos assistem. É algo global e que está presente para toda a humanidade. Dessa forma, você ter a preservação, a pesquisa científica e protagonizar uma forma de como fazer a exploração mais consciente dos recursos marítimos é o que se impõe para o século XXI. O século XXI que promete muitas mudanças, o século XXI que nós já estamos tendo muitos conflitos dentro do direito, não podemos ter maiores conflitos em relação às coisas que nos é dada pelo direito do mar. Portanto, os desafios que nos impõem ainda o direito do mar ainda são muito grandes e passíveis de exploração. Você que está do outro lado da câmara pode estudar o direito do mar, que é uma área que vai ter uma grande ampliação nos próximos anos. Convido a todos que possam não só estudar o direito do mar, entender o direito do mar e serem grandes protagonistas do direito nessa área. Agora, vamos passar ao quiz para as respostas e perguntas sobre esta aula. A primeira questão diz respeito: qual é a distância correta do mar territorial do estado costeiro, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar? A alternativa A são de 12 milhas náuticas a partir do litoral do estado. A alternativa B, 12 quilômetros quadrados a partir do litoral do estado. A alternativa C, 200 milhas náuticas a partir do litoral do estado. E a alternativa D, 100 milhas náuticas a partir do litoral do estado. Vamos verificar qual é a resposta correta? Letra A, 12 milhas náuticas a partir do litoral do estado. Aqui cabe sempre uma consideração, né? Como eu falei bem na aula, a questão marítima, quando envolve águas, sempre tratamos em milhas náuticas. Quilômetros quadrados, sim, é uma questão terrestre, de terra, né? E 200 milhas náuticas, a alternativa C, ela seria da zona econômica exclusiva. Então, sempre tomar atenção sobre a questão objetiva que é dada pela Convenção das Nações Unidas de Montego Bay. Próxima questão. Questão 2. Em qual das seguintes áreas marítimas o estado costeiro possui as mesmas prerrogativas de exercício de soberania no território continental? Alternativa A, zona econômica exclusiva. Alternativa B, mar territorial. Alternativa C, plataforma continental. Alternativa D, zona contígua. Vamos pensar a resposta? Resposta letra B, mar territorial. Para que possamos entender melhor, né, a questão de soberania, ela vai sendo relativizada à medida em que passam as áreas, né? Na zona econômica exclusiva, vocês lembram muito bem, nós falamos das 200 milhas náuticas, onde a exploração é dada pelos recursos vivos e não vivos. A plataforma continental
é aquela área que você tem o acoplamento junto à sua zona econômica exclusiva sobre um platô onde a riqueza ela está compartilhada em duas áreas. E a zona contígua, por sua vez, é aquela de transição entre o mar territorial e a zona econômica exclusiva com a plataforma continental. O Estado tem soberania, mas sua soberania é relativizada. Questões de aduana, de imigração. A área realmente onde o Estado costeiro ele possui as mesmas prerrogativas do exercício de soberania, ele se dá com o mar territorial nas 12 milhas náuticas. Há de se pensar aqui, e é um comentário muito importante, que quando você pega o litoral brasileiro e coloca 12 milhas desde do Oiapoque até o Chuí, já é uma área enorme, né? Que depois nós vamos ver nas próximas aulas, e que, evidentemente, ela impõe também o exercício de soberania, o exercício de vigilância, e o que nós comentamos durante a aula. Muito importante entender que, quanto maior a área de minha responsabilidade, maiores os investimentos que serão necessários para poder fazer. Vamos à próxima questão? A Convenção de Montego Bay, Jamaica, também conhecida como Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, CNUDM, é um tratado multilateral celebrado sob os auspícios da ONU em qual ano? Alternativa A, 1982, alternativa B, 1974, alternativa C, 1948, alternativa D, 1991. Vamos pensar e descobrir a resposta correta. Alternativa A, 1982. É importante dizer que essa Convenção de Montego Bay ela é um grande divisor de águas dentro das Nações Unidas em relação às questões que vão desde não só a configuração do mar territorial, da zona contígua e da zona econômica exclusiva e da plataforma continental, mas também os anos 80 é muito importante entendermos que vem logo depois das crises do petróleo dos anos 70, né, onde as nações querem delimitar a sua área de exploração para poder trazer sobre o seu modo de operacionalizar as riquezas que estão sobre a sua zona econômica exclusiva. Mas toda a riqueza que está nestas áreas também vai ter responsabilidades. Essa ampliação de território dos países também demonstra não só a exploração, mas também a necessidade de conservação ambiental e que é um tema que está em voga nos dias atuais e desta maneira nós temos também que entender que direito do mar não se separa não só dos outros ramos de direito e conversa com todos os ramos de direito, seja do ramo público, seja também do ramo privado. Muito importante, então, o estudo desta convenção, não só ela isoladamente, mas também conexão com outras, na qual o Brasil recebe essas diretrizes e também preconiza na Constituição Federal o respeito também à extração dos recursos marítimos. Portanto, o resumo dessa aula, muito importante, quando vamos ver os aspectos gerais do direito do mar, temos como ponto de partida a questão geoestratégica, a questão de soberania e a questão de exploração dos recursos marítimos e de sua preservação. Evidentemente que o assunto não para por aqui, né? Temos também que entender que a ganância de países pode configurar conflitos. Por isso, a questão de ter a responsabilidade e se fazer de presença efetiva dentro das suas áreas que são de sua responsabilidade. Só que o direito do mar não para por aí, é apenas uma questão. Na próxima aula, convido a todos vocês para nós que possamos estudar as regiões polares, né? A última fronteira humana, do Ártico e da região Antártida, tanto no Polo Norte e no Polo Sul. Lembrando que o Polo Norte ele tem o seu derretimento da camada e que pode ter elevação dos níveis dos mares e invadir cidades costeiras. Muito importante também o estudo e a sua consecução de como ter a exploração e a presença e a pesquisa científica. Não perco, na próxima aula, Polo Norte, Polo Sul e seus reflexos dentro do direito do mar
e as suas consequências jurídicas, sociais, ambientais para todos nós no planeta Terra. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.